Vocês não têm noção de como vai ser difícil gravar esse vídeo. Não sei nem se eu vou postar, mas vamos lá. Faz 10 meses que eu sumi do Instagram. Minha última postagem foi dia 18 de agosto de 2017. Hoje é dia 10 de abril de 2018. Depois dessa postagem, eu desativei minha conta, não falei nada pra ninguém, não expliquei por quê. Na verdade, eu só falei pra algumas parcerias que eu tinha, que eu ia ficar um tempo off, mas eu não expliquei o motivo também. Então hoje eu decidi gravar esse vídeo pra contar tudo o que aconteceu, muita coisa aconteceu de lá pra cá, e eu vou tentar falar de uma forma bem resumida pra esse vídeo não ficar muito longo e cansativo. Tudo começou em agosto, depois que eu voltei de uma viagem de uma semana, e nessa viagem eu engordei uns 4 quilos, mas eu tava super despreocupada porque eu sabia que quando eu voltasse pra minha rotina eu ia voltar pro meu peso normal. Só que não. Depois que eu voltei, eu não consegui mais ter foco e comecei a ter compulsão alimentar todos os dias. Eu já sabia que eu tinha essa doença, eu descobri em 2015, depois de um episódio no Natal. Só que até então os meus episódios eram isolados, tipo, eu tive no Natal, fui ter de novo uns 3 meses depois, aí uns 4 meses depois, nunca era muito seguido. E ano passado eu tive todos os dias. E o resultado, meus amores, vocês estão preparados pra ouvir? Eu engordei 10 quilos em um mês. Vocês têm noção do que é isso? Cara, 10 quilos. Normalmente as pessoas engordam isso em, sei lá, 1 ano, 3 meses, 6 meses. Eu engordei em um mês. E aí eu comecei a ter outros problemas de autoestima, de autoaceitação. Eu não me reconhecia mais no meu próprio corpo. Eu achei que eu ia, juro, eu achei que eu ia entrar em depressão. Vou falar bem por cima, pra não entrar muito em detalhes mesmo, mas nesse período eu cheguei a forçar vômito, eu vomitei algumas vezes. Na minha cabeça eu coloquei que se eu vomitasse, eu não ia engordar tanto quanto só comendo. Eu achei que eu ia entrar em depressão, eu não queria sair de casa, eu não queria que ninguém me visse, porque eu sentia muita vergonha do meu corpo. Quem me conhece sabe que eu já fui bem gordinha, perdi 20 quilos, eu fiquei bem magra, então eu ter engordado esses 10 quilos de novo é como se eu tivesse que passar pelo que eu passei tudo de novo. É como se não, né? Foi assim. Na verdade tá sendo assim. Eu já perdi uns 6 quilos mais ou menos. Tive crise de ansiedade. Teve um dia que eu tava sozinha em casa, comecei a gritar e chorar muito. Meu coração começou a acelerar. Eu nem contei isso pros meus pais. E nesse dia eu fiquei bem assustada. Assim, foram literalmente os piores dias, meses da minha vida. Nossa, era horrível, foi horrível. E foi assim durante uns 3 meses, eu fiquei sofrendo sozinha. Sozinha porque eu escolhi passar por isso sozinha. Eu sei que se eu tivesse contado pros meus pais ou pros meus amigos, eles teriam me apoiado. Mas eu não queria, não tinha vontade, eu queria sofrer sozinha mesmo. E aí teve um dia que eu comecei a passar muito mal, senti uma dor muito forte aqui na boca do estômago. Nossa, na boca do estômago, quase no pescoço. Na boca do estômago. E eu pedi pra minha mãe me levar pro hospital. Não conseguia nem dirigir, quase nem andar direito. Resumo, fiquei das 3 às 10 da noite tomando soro no hospital. Tava com suspeita de pedra na vesícula. E aí eu fui ler as causas e vi que era tudo que eu tava fazendo de errado. Alimentação rica em gordura, ruim no caso, sedentarismo, eu não tava treinando. E eu fiquei com muito medo porque, juro, foi a pior dor que eu senti em toda a minha vida. No dia seguinte, eu decidi contar pra minha mãe o que tava acontecendo. Nossa, falando rápido pra caramba, né? Decidi contar pra minha mãe o que estava acontecendo, falei da compulsão e decidi buscar ajuda, no caso de uma psicóloga. Comecei a fazer terapia num lugar que trata especificamente de pessoas que têm distúrbios alimentares, então eles tratam compulsão alimentar, bulimia, anorexia, e eu fiz acho que durante uns 2 ou 3 meses, toda semana. Foi uma das melhores coisas que eu fiz porque eu comecei a entender as causas de minha compulsão. Como a minha psicóloga disse, a compulsão alimentar é só a ponta do iceberg. A comida é uma válvula de escape para inúmeros outros problemas que você tem, que às vezes você nem imagina que são problemas. Eu, por exemplo, descobri coisas que me afetavam, que eu nem imaginava que me afetavam tanto. Vou dar um exemplo de uma das coisas, assim, só pra vocês verem que a comida é só uma coadjuvante na doença. O ano passado perdi meus avós, perdi meu avô em fevereiro e minha avó 3 meses depois. E eu nunca tinha perdido ninguém da minha família, ninguém tão próximo. E eu era muito próxima da minha avó, tipo, eu via ela toda semana. Inclusive eu tava com ela no hospital quando ela morreu. E com a terapia eu descobri que eu não tinha aceitado a morte deles, eu não tinha passado pelo luto. E o luto é importante, é um sentimento que você precisa passar, porque uma hora ele chega. E pra mim chegou dessa forma, não só por causa do luto, mas por causa de outras coisas, outras questões pessoais, e foi dessa forma que o meu corpo respondeu. Foi
com compulsão, mas poderia ter sido, sei lá, bebida, droga, bulimia, poderia ter deixado de comer, que no caso é anorexia. Mas acho que como eu já tinha um histórico com compulsão, foi dessa forma que meu corpo reagiu. Bom, e aí como eu falei, com a terapia eu comecei a melhorar. As minhas compulsões foram diminuindo de frequência, até que em dezembro eu não tive mais, graças a Deus. E desde dezembro eu venho me alimentando de forma mais intuitiva, assim, tipo, eu como quando eu sinto fome, até me sentir saciada. E aí vocês vão se perguntar, ou não, mas finge que vão. Tá, por que você só voltou agora se você não tem mais compulsão desde dezembro? Então, quando eu engordei os 10 quilos, eu coloquei na minha cabeça que eu só ia voltar pro Instagram e gravar esse vídeo quando eu tivesse o mesmo peso que eu tinha antes. Só que eu tava pensando que ia ser muita hipocrisia da minha parte eu querer vir e falar sobre contar toda essa história e falar sobre autoaceitação, sobre amar o próprio corpo, sobre se aceitar, só depois que eu já tivesse com um corpo legal, que eu tivesse me aceitando. Eu sempre falei muito sobre esses assuntos no meu Instagram, sobre equilíbrio, frases motivacionais, esse tipo de coisa. Só que eu já tava com um corpo legal, eu já tava dentro dos padrões, eu tava me sentindo bem com o meu corpo. E hoje eu vejo que é muito mais fácil você falar sobre essa questão de autoestima quando você tá dentro dos padrões da sociedade. Não que quem esteja acima do peso e fale sobre isso esteja mentindo, mas eu vejo, como eu já estive dos dois lados, é muito mais difícil você se aceitar. Eu ainda estou me aceitando de volta, por isso que eu falei no começo do vídeo que eu não sabia se eu ia postar esse vídeo, porque pra mim ainda é muito difícil, eu não me sinto confortável com o meu corpo 100%, mas tô melhorando, 80% acho que já foi. Bom, gente, então é isso, foi esse o motivo pelo qual eu sumi do Instagram. Eu não me reconheci, como eu falei, eu não me reconhecia no meu próprio corpo. Eu não me via como inspiração pra ninguém, motivação pra ninguém. Eu me sentia meio que uma farsa, tipo a Ana Farias Fit, 10 quilos acima do peso. E eu sempre tive uma cobrança muito grande com essa questão de corpo, dieta, e isso faz muito mal pro nosso psicológico. E aí foi por isso que eu decidi sumir, excluir, porque eu sentia vergonha e não me sentia inspiração pra ninguém. Espero que vocês entendam, me perdoem todas as pessoas que me mandaram mensagem perguntando, né, o que tinha acontecido, mas é que não tinha como responder em um direct ou em um comentário tudo o que estava acontecendo. Prometo que eu vou tentar voltar pela, sei lá, 40ª vez e dessa vez sem me cobrar tanto. Não se cobrem também. A vida é muito mais que um corpo perfeito. Beijo.